boa tarde, boa noite. Eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoie a produção de conteúdos daqui do canal. Outra forma bem simples de você apoiar o canal é adquirindo meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. As espécies humanas há 350 mil anos antes do presente. Ao longo da passagem de incontáveis milênios, diferentes espécies humanas haviam surgido na face da Terra. De maneira geral, elas introduziram mudanças evolucionais, que foram mais ou menos significativas antes de entrar em extinção. Algumas dessas espécies apresentaram melhor adaptação com a passagem do tempo e conseguiram, com isso, sobreviver por mais tempo. Dentro desse contexto, uma nova geração de espécies humanas mais evoluídas e melhor adaptadas ao meio em que viviam começou a surgir por volta de 600 mil AP, ao passo que outras antigas espécies foram sucumbindo e se extinguindo. Um pouco mais tarde, já por volta de 350 mil AP, três espécies humanas representavam essa nova geração: o Homo denisovensis, o Homo neanderthalensis e o Homo heidelbergensis. Nessa época, a antiga espécie do Homo cepranensis entrou em extinção, mas a longeva e bem-sucedida espécie do Homo erectus ainda se mantinha presente no palco evolucional da Terra. Dentro desse cenário, onde apenas as espécies mais desenvolvidas e melhor adaptadas conseguiam sobreviver, uma outra espécie humana também parece ter existido nas regiões mais ao sul da África: o Homo naledi. Em algum momento, próximo à época na qual os neandertais avançavam em direção às planícies da Eurásia e os denisovenses começavam a surgir no centro da Ásia, uma outra espécie humana, o Homo naledi, também devia estar começando a surgir na África. A descoberta envolvendo essa espécie aconteceu em 2013, numa caverna da África do Sul, onde foram encontradas ossadas referentes a 15 indivíduos de diferentes faixas etárias. Os 1.550 ossos encontrados estavam depositados em um ponto rico em sedimentos, onde camadas geológicas se misturam. Por esse motivo, as datações feitas nos achados fósseis indicam idades que variam desde até 4 milhões de anos atrás, o que faria dessa a mais antiga espécie do gênero Homo até um pouco mais de 200 mil anos atrás. Contudo, a maioria dos cientistas concorda com as datações que indicam que esses indivíduos teriam vivido em algum momento entre 340 e 230 mil anos atrás. Anatomicamente, essa espécie apresenta características que a aproximam tanto do homem moderno como dos australopitecos, bem como outras características que não são encontradas em nenhuma outra espécie de hominídeos. Suas mãos, tornozelos e pés apresentavam semelhanças com as do homem moderno, mas seus dedos eram curvos, indicando uma adaptação para escalar árvores. O cérebro era pequeno e seu fêmur, mandíbula e dentes mais parecidos com os dos australopitecos, assim como a mecânica dos quadris. E justamente devido a essa inesperada combinação de características,
alguns pesquisadores consideram a possibilidade de que o Homo naledi possa ter sido uma espécie de transição entre o gênero Australopithecus e o gênero Homo. Os machos adultos mediam em média 1,50 m e pesavam cerca de 45 kg, com as fêmeas sendo ligeiramente menores e mais leves. Em novembro de 2021, foi anunciada uma nova descoberta na caverna Rising Star, onde foram feitos achados dos espécimes de Homo naledi. Naledi é uma palavra da língua nativa local para estrela. Mas o fato é que essa descoberta revelou uma surpreendente e inesperada característica envolvendo o comportamento dessa espécie. Dentro da caverna, os 15 indivíduos encontravam-se depositados juntos, em um local de difícil acesso, alcançado por uma única entrada. Os cientistas indicam que essas circunstâncias apontam para algum tipo de comportamento ritualístico fúnebre, o que intrigou os pesquisadores, uma vez que até então esse tipo de comportamento só havia sido observado entre fósseis de sapiens e neandertais, mesmo assim, apenas em épocas muito posteriores, com evidências indicando que essas duas espécies só começariam a praticar algum tipo de coisa parecida por volta do Paleolítico Superior. Essa descoberta colocou em xeque o entendimento vigente sobre a história evolutiva do homem, revelando que essa espécie talvez tenha sido acometida por algum tipo de pensamento abstrato, parecido com aquele que, só mais tarde, alcançariam os sapiens, os neandertais e talvez, quem sabe, até mesmo os denisovenses. Imaginar que uma outra espécie, tão afastada evolucionalmente, tenha sido capaz de uma proeza dessa natureza em uma época tão anterior, deixou os cientistas e os pesquisadores desconcertados. Mas as pesquisas envolvendo o Homo naledi, que figuram como a espécie humana mais recentemente descoberta, continuam. E os pesquisadores envolvidos com os estudos dessa nova espécie acreditam que ainda há mais coisas para serem encontradas na caverna Rising Star. O domínio do fogo. Por volta de 300.000 AP, o Homo erectus, a mais longeva espécie do gênero Homo, entrava em extinção após 1,5 milhão de anos de evolução, acumulando grandes contribuições para o desenvolvimento do gênero Homo. Eles foram grandes pioneiros e se tornaram a primeira espécie humana a se aventurar para fora do continente africano. Eles eram audaciosos e parecem ter sido os primeiros a manipular o fogo. Eles foram vanguardistas e provavelmente os primeiros a introduzir um comportamento monogâmico. Mas por volta dessa época na qual o Homo erectus começava a entrar em extinção, aconteceu que os nossos ancestrais acabaram conseguindo produzir uma chama através do atrito e do calor obtido ao se esfregar 2 pedaços secos de madeira. Por outro lado, é possível também que os nossos ancestrais tenham primeiro descoberto que para obter o fogo, bastava que eles triscassem uma rocha na outra, para que uma faísca geradora do fogo fosse gerada. Mas qualquer que fosse o método de ignição do fogo, eles sabiam que tinham que juntar gravetos e soprar. O emprego habilidoso do fogo foi obtido como consequência de milhares de anos de experiência, manejando-o e observando-o na natureza. Nessa época de 300.000 AEC, é provável que os nossos ancestrais humanos já devessem estar tendo experiências em usar o fogo para cozinhar, se aquecer, enfrentar predadores e caçar presas. Todas essas atividades com fogo já deveriam ser coisas com as quais eles provavelmente já deviam estar habituados desde a época em que passaram a manejar o fogo, centenas de milhares de anos antes. É de se supor que a partir dessa época na qual o fogo foi domesticado, grupos humanos tenham começado a fazer um uso mais frequente dele, quase diário. O fogo era uma ferramenta muito versátil. Funcionava como fonte de luz e calor,
ao mesmo tempo em que também era uma arma que mantinha os predadores afastados. Acima de tudo, conseguir produzir o fogo para cozinhar alimentos revolucionou os hábitos alimentares dos nossos ancestrais. O alimento, cozido ou assado, diminuía consideravelmente as chances de ingestão de organismos infecciosos, ao mesmo tempo em que servia para amolecer alimentos mais duros. Com todas essas facilidades, alimentar-se passou a ser uma tarefa mais fácil e mais segura. E como se pode imaginar, o uso do fogo para preparar alimentos trouxe uma série de benefícios a reboque, principalmente no que se refere às consequências da melhoria na qualidade da alimentação. Ao longo das gerações seguintes, a experiência adquirida com o domínio do fogo se transformaria em uma vantagem competitiva. Existem evidências indicando que o fogo teria sido utilizado, milênios mais tarde, já na época do Paleolítico Superior, para fazer queimadas de forma deliberada. Uma mata fechada e intransponível que fosse cuidadosamente queimada poderia ser transformada em um farto campo de caça. Na natureza, o poder está diretamente relacionado aos atributos físicos, como força muscular, tamanho das presas ou envergadura das asas. Quando o fogo foi dominado, houve a adição de uma potente ferramenta que amenizava as desvantagens humanas que imperavam até então. De posse dessa ferramenta, algum membro de um grupo, em meio a um forte período de carestia, poderia ter a ideia de colocar fogo num bosque e esperar os animais assustados fugirem, só para fazê-los cair numa ribanceira ou numa armadilha bem posicionada. Uma consequência direta do uso do fogo para cozinhar pode ser percebida em mudanças morfológicas e anatômicas relacionadas ao consumo de alimentos preparados com o uso do fogo. Com isso, nossos ancestrais começaram a apresentar, a partir dessa época, uma diminuição da boca, dos dentes, da força no maxilar e no tamanho do estômago e do intestino. O domínio do fogo representou um importante ponto de virada não só no aspecto evolucional, como também no aspecto cultural do gênero Homo. O domínio sobre as formas de como produzir o fogo permitiu o uso constante de fogueiras, fato que expandiu o prolongamento da atividade humana, com as noites, até então frias e escuras, sendo aproveitadas pelos membros dos grupos humanos para se reunir ao redor de uma fogueira. É possível imaginar como essa novidade da convivência noturna frequente ao redor de uma fogueira tem impactado a relação entre os indivíduos, a qual culminaria, com o passar dos milênios, com a futura revolução cognitiva. E foi justamente desse amplo contexto envolvendo o domínio do fogo que a nossa espécie, o Homo sapiens, começou a surgir nas regiões mais a nordeste do continente africano. O Homo sapiens. Há cerca de 300 mil anos atrás, os primeiros espécimes de uma nova espécie, os sapiens, começaram a surgir nas regiões mais ao norte e leste da África, justamente numa época em que o domínio sobre o fogo começava a ser alcançado. Mas, nesses primeiros tempos de domínio do fogo, as espécies humanas ainda figuravam como meros coadjuvantes nos ecossistemas em que habitavam. Embora pudesse espantar os grandes predadores com fogo, se aquecer nas noites frias ou cozinhar seu alimento, esses humanos ocupavam uma posição apenas intermediária na cadeia alimentar. Apesar de que uma ascensão nos ecossistemas só viesse a surgir mais tarde, restos fossilizados indicam que os primeiros Homo sapiens eram hábeis caçadores, cozinhavam carne, se vestiam com peles de animais e construíam lanças e cabanas. Os primeiros espécimes sapiens apresentavam um cérebro altamente desenvolvido, com capacidade de resolver problemas complexos, o que lhe conferia um potencial para que, na sequência da passagem dos milênios, eles conseguissem desenvolver um raciocínio abstrato, a introspecção, a autoconsciência, a racionalidade e até mesmo uma linguagem.
Mas todas essas características só aflorariam mais tarde, já no Paleolítico Superior. Na época do surgimento dessa nova espécie, a extensão da área no planeta ocupada pelas demais espécies humanas era grande, embora amplas regiões do globo ainda permanecessem desabitadas. Os robustos caçadores neandertais ocupavam as frias terras continentais da Europa, mas não as regiões insulares. O aparentado homem de Denisova habitava as regiões mais centrais da Ásia, enquanto que populações do Homo heidelbergensis substituíam as antigas populações do Homo erectus, que por volta dessa época estavam desaparecendo da África e da Eurásia. O Homo rhodesiensis, uma subespécie do Homo heidelbergensis, vivia nas regiões mais centrais do sul do continente africano. E um pouco mais ao sul era o Homo naledi, que vivia nas cavernas mais austrais da África. Até onde as evidências são capazes de mostrar, essas eram as espécies homos presentes no globo, na época em que o Homo sapiens começou a surgir. Mas é sempre provável que novas pesquisas ainda venham a nos surpreender com futuras descobertas. De qualquer forma, ao redor do mundo, quando o Sol nascia no Oriente, todas essas populações humanas se envolviam em atividades rotineiras, como colocar lenha para alimentar o fogo, enquanto mães amamentavam suas crianças, ao mesmo tempo em que outros membros do grupo saíam para colher frutos silvestres ou para capturar uma caça. Alguns indivíduos poderiam ser vistos raspando a parte interna das peles dos animais para confeccionarem vestimentas, enquanto outros tiravam lascas de pedras para criarem ferramentas e armas líticas. Considerando todas as espécies humanas existentes no planeta, é possível que a população total fosse inferior a 1 milhão de indivíduos, muito pequena se comparada às populações de outras espécies. Animais das Américas e da Austrália nunca tinham colocado seus olhos sobre um ser humano. Da mesma forma, pegadas humanas também não tinham sido ainda impressas no solo de nenhuma das remotas ilhas do Pacífico e da Oceania, nem na grande ilha de Madagascar. Até então, as vozes humanas nunca tinham sido ouvidas pelos animais das ilhas do Oceano Índico, como Maurício, Reunião, Seychelles e Maldivas, ou das ilhas do Atlântico, como Açores, Madeira e Islândia. A presença humana ainda se encontrava bastante diluída e limitada à extensa massa continental composta pela África e Eurásia. Após milhões de anos de evolução do gênero humano, os sapiens de há 150 mil anos atrás já contavam com mandíbulas e dentes menores, exatamente como os que temos hoje. Da mesma forma, seus cérebros já eram iguais aos nossos em tamanho. Se pegássemos um Homo sapiens daquele tempo, o barbeássemos e o vestíssemos adequadamente, ele se passaria facilmente como um típico cidadão de qualquer cidade do nosso tempo. Durante os primeiros 150 mil anos da sua existência, o Homo sapiens manteve-se confinado no seu jardim do Éden, a África, onde ele passou gradativamente a ocupar áreas cada vez maiores dentro do continente. As evidências arqueológicas demonstram que há cerca de 150 mil anos, as regiões meridionais e orientais do continente africano já estavam amplamente povoadas por grupos de Homo sapiens. Até mesmo o Oriente Médio parece ter recebido incursões de pequenos grupos de Homo sapiens nessa época. Na caverna de Mislia, nas encostas do Monte Carmelo, a mesma montanha da antiga Israel que consta nos relatos bíblicos relativos ao profeta Elias, foram encontrados fósseis e artefatos que foram associados ao Homo sapiens e datados em pelo menos 177 mil anos. Uma dessas incursões pelo Oriente Médio é narrada por registros fósseis datados de cerca de 100 mil anos atrás. Esses achados registraram o primeiro encontro entre sapiens e neandertais que a ciência moderna conhece, e mostram que mais de um grupo de sapiens
se deslocou para aquela região, onde grupos de neandertais já tinham estabelecido seu território. Nessa oportunidade, os neandertais, mais robustos e mais fortes, repeliram esses pioneiros grupos de sapiens. Mas em futuros encontros essas duas espécies, os sapiens acabariam por eliminá-los do caminho, assim como fariam com as demais espécies com as quais eles se encontrariam. Estima-se que uma primeira onda migratória envolvendo a saída do Homo sapiens para fora da África teria acontecido entre 150 mil e 100 mil anos atrás. Esses pioneiros sapiens exploradores alcançaram primeiro o Oriente Médio e de lá seus descendentes seguiram para o leste da Ásia, Oceania e Europa, nessa ordem. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você já é inscrito, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você apoia o canal e palpita na definição dos próximos vídeos. Outra forma de você apoiar o canal é adquirindo meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Então é isso, valeu galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo!